Vamos abrir as nossas Bíblias. No livro de Neemias, no capítulo 1, nós vamos fazer a leitura de alguns versículos. Neemias, capítulo 1, capítulo 1. Crônicas, Neemias. Quer dizer, Crônicas, Esdras, Neemias. Amém? Neemias 1. Neemias capítulo 1, nós vamos ler o verso de 1 a 11. E depois Neemias ainda capítulo 2, vamos ler o versículo 11 até o 20. Tá bom? Ok? Nos diz assim então a palavra do nosso Deus. Vamos fazer a leitura alternada? Por favor, é melhor que nós vamos nos conduzindo assim. Nos diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã. Veio a mim um dos meus irmãos com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei, lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Sejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudirem à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teu servo, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: se transgredires, eu os espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pela extremidade do céu, e de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos, e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que sejam bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Capítulo 2, versículo 11. Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então, à noite me levantei e poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite saí pela porta do vale, para a banda da fonte do dragão, e para a
que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei à porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados aonde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então ele disse: estais vendo a miséria que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Porém, Sanbalat, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando nos souberam, zombaram de nós e nos desprezaram, e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós te damos graças, louvamos o teu nome, te bendizemos e te suplicamos, a Deus, a tua misericórdia sobre as nossas vidas. Te clamamos agora, Deus, que o teu Espírito Santo venha falar ao nosso coração. Te suplicamos assim, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. O texto de Neemias é um texto bastante gostoso de ler, mas tem algumas problemáticas. O povo já estava cativo na Babilônia em torno de 70 anos, e o povo já estava retornando para casa aos poucos. Mas antes de entrarmos e adentrarmos nesse mérito, eu quero primeiro trazer algumas orientações a respeito do versículo 1. Neemias começa se apresentando. As palavras de Neemias, filho de Acalias. Neemias quer dizer: Deus é o meu deleite, ou ainda o Senhor conforta. Deus é deleite ou o Senhor conforta. A palavra deleite quer dizer excesso de satisfação, ou sinonimamente prazer, delícia, regalo, regozijo. Então nós podemos dizer que a palavra Neemias é: Deus nos traz prazer, Deus nos traz regozijo. Só que, se nós olharmos para Neemias na situação que ele vivia, era uma contradição. Ele vai dizer lá no versículo 11 que quando ele soube da história dos irmãos que estavam lá em Jerusalém, ele era copeiro do rei. Então, trazer no seu coração ainda a tristeza de ser escravo. Ele não era um homem livre. Mas vamos ainda adiante. Ele vai dizer ainda no versículo 1 que ele estava no mês de Quisleu. Quisleu, no nosso calendário, está entre o mês de novembro e dezembro. É uma equivalente. Os meses não são iguais, mas era como se fosse o mês de novembro e dezembro. E ele ainda diz que é no 20º ano, está lá, no 20º e no ano 20º. Faz referência ao 20º ano do reinado do rei Artaxerxes I, chamado também de rei longânimos. Era um rei benevolente, era um rei longânimo. Também ele data, essa data também,
expressa a ida de Esdras de volta para Jerusalém. Esdras tinha ido 13 anos antes dessa data, ele já tinha retornado para Jerusalém. Então ele faz menção e faz notória a data em que eles estavam. Era mais ou menos 445, por aí, antes de Cristo, a data que Neemias escreve esse livro. E ele vai dizer assim: olha, Esdras já foi, mas eu ainda continuo aqui. Então ele, sabendo que muitas pessoas já tinham saído do exílio e voltado para casa para ajudar em alguns afazeres, por isso que quando ele vê um dos seus irmãos chegando, ele vai ao encontro e vai fazer a pergunta: como estão aqueles que não foram trazidos para o exílio e aqueles que foram de volta? Como eles estão? E a resposta do irmão, em vez de ser uma resposta animadora, foi aquela resposta que chocou em muito o coração de Neemias. No versículo 3 vai dizer assim: olha, os restantes que não foram levados para o exílio se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Ele disse: olha, estão em miséria, estão em desprezo, não tem segurança alguma, porque eles não têm ânimo nem para começar a reconstruir os muros. Há muita destruição. E aqueles que se aproximam para tentar organizar e começar a trazer de volta a esperança, eles normalmente começam, mas desanimam e param. Os samaritanos estavam ali perto, mas os samaritanos não queriam que eles voltassem. Os samaritanos queriam que os judeus fossem exterminados da face da terra. Então eles não faziam nenhuma menção e nenhuma sorte para que eles pudessem retornar para Jerusalém. No contexto histórico do cativeiro babilônico, ele se dá inicialmente com a morte do rei Salomão. Na morte do rei Salomão, Israel é dividido em dois reinos, o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte ficou com 10 tribos, o reino do sul com 2 tribos. Passado um tempo da morte do rei Salomão, o reino do norte foi destruído em 722 pela Assíria, por causa da sua desobediência e do seu afastamento do Senhor. Eles se afastaram do Senhor, fizeram o que era mal ao Senhor. Então Deus permitiu que a Assíria invadisse e destruísse. Não existia mais o reino do norte. O reino do sul, Israel, permaneceu. Só que com o passar do tempo, Israel também se afasta, peca e não volta. Então Deus pesa a mão. Isso aconteceu em 586. Eles foram levados cativos para a Babilônia, ficaram exilados 70 anos. E quando assume o reinado Artaxerxes, o Longânimos, ele então começa a liberar boa parte daqueles que estavam presos ou eram cativos para retornar às suas cidades, aos seus locais. E o retorno do cativeiro babilônico se deu em 3 etapas da Babilônia de volta para Israel. A primeira foi sobre a liderança de Zorobabel, que foram para reconstruir o templo, que havia sido destruído e derribado. Então Zorobabel vai para a reconstrução do templo de Jerusalém. Passado um tempo, a segunda onda vai sobre a liderança de Esdras. E Esdras vai para poder ensinar a lei. Em chegando lá, eles reencontram os rolos da lei. Então Esdras vai para ensinar o povo a lei, porque eles haviam esquecido. E a terceira leva vai com Neemias. E Neemias vai com a intenção no seu coração de reconstruir os muros de Jerusalém. Alguns autores dizem que esse período na Babilônia trouxe de volta ao coração do judeu
o desejo de fazer sempre o que Deus quisesse ser feito. Eles voltaram de novo a cultuar o Senhor. Os reis da Babilônia autorizaram que eles construíssem sinagogas em toda a Babilônia, para que eles pudessem se sentar e, de maneira oral, contar as maravilhas de Deus e ter ali a sua religião praticada novamente. E quando Esdras volta e eles começam de novo a ensinar a Escritura, a lei, eles têm um ânimo renovado, porque eles sabem que não estão sós, Deus está com eles. Mas ainda assim, eles se sentiam um opróbrio, eles se sentiam desprezados, eles se sentiam humilhados, porque eles não tinham força suficiente para reconstruir os muros, as muralhas de Jerusalém. Eles não conseguiam de maneira nenhuma ter a certeza e a convicção nos seus corações de que realmente Deus estava com eles. Zorobabel vai, reconstrói o templo, depois vai Esdras, 13 anos depois de Esdras, vai Neemias. Perceba a distância. Nós vamos perceber aqui na fala de Neemias que Neemias, tinha uma convicção no seu coração de que Deus havia falado com ele para que ele pudesse reconstruir os muros, as muralhas de Jerusalém. Mas Neemias tinha certeza de que as muralhas estavam no chão, mas ele não sabia como que elas realmente estavam. Ele tinha notícias de que algumas pessoas reconstruíam parte do muro. Então ele vai pedir autorização ao rei para que ele pudesse voltar a Jerusalém. Isso acontece no capítulo 2, logo no início, do verso de 1 a 10, quando ele vai falar com o rei, quando ele tem a autorização do rei, ele pega as cartas do rei e já vai para Jerusalém. Quando a gente percebe que Neemias, ele vai com a intenção de reconstruir os muros, ele diz assim: olha, eu quando cheguei em Jerusalém, saí à noite para ver como estava a volta do muro, mas eu não disse a ninguém o que Deus tinha colocado no meu coração para fazer. Disse para ninguém, só vamos ver os muros. Ele disse que tinha lugar que ele não conseguia passar com o seu cavalo, porque a destruição era muito maior. Era muita coisa. O historiador disse que quando Neemias chega a Jerusalém, já havia passado 90 anos da destruição de Jerusalém. O povo ficou cativo 70. Neemias vai quando o muro já estava derrubado a 90. Era muito tempo que o povo estava vendo aquele muro destruído. Mas existia esperança no coração daquele povo para ver a reforma, a restauração? Não. Mas o templo já está reerguido, já está funcionando? Sim. Mas os muros estão derribados. Neemias precisa primeiro fazer uma coisa. A primeira coisa que a gente tem que fazer para reconstruir os muros ou restaurar os muros é restaurar a nossa confiança no próprio Deus. E para que isso aconteça, tem sempre um começo. E qual foi o começo de Neemias? Lê comigo o versículo 4, por favor. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Senhor dos céus, o Senhor Deus dos céus. Tudo na nossa vida, irmãos, tem que ter um começo. Tudo na nossa vida tem que ter um começo. Nós, muitas vezes, queremos os resultados já prontos, resolvidos, mas nós temos que iniciar, nós temos que começar. E tudo para começar é difícil.
Tudo para nós iniciarmos tem as dificuldades. Neemias primeiro sente no coração aquela ansiedade e ouve que o povo estava sofrendo lá atrás, lá em Jerusalém. Como ele pode agir? O que ele pode fazer? A primeira coisa que ele faz é orar. Para restaurarmos os muros que muitas vezes nas nossas vidas são derrubados, ou as dificuldades que se achegam, nós precisamos começar. E nós temos que começar com oração. Precisamos começar com oração. Neemias ora, aqui no versículo 4. Agora leia comigo o capítulo 2. No mês de Nissan, ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não está doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira. O interessante é que, quando nós vamos ver essa história inicial no capítulo 1, Neemias fala que ele está no mês do Quisleu. No capítulo 2, versículo 1, ele já diz que está no mês de Nissan, ou Nisan. O mês de Nisan é mais ou menos o mês de março e abril, fazendo a correspondência ao nosso calendário. Já tinham passado 4 meses. Passaram-se 4 meses de quando ele ouviu a história, ele se entristeceu, ele orou, e agora eu faço o quê? 4 meses. Ele fala que ele estava na cidade de Suzã. Suzã era o palácio de férias do rei, as férias de inverno. Ele servia o rei nas férias de inverno nesse palácio. Ele tem esse encontro, seu coração é tomado, ele se entristece, ele ora. 4 meses depois, então, ele chega diante do rei para servir o rei, e o rei olha no rosto dele e vê no rosto dele tristeza, e fala: você não está doente, essa tristeza do coração, o que aconteceu? Entenda o seguinte: Neemias era um escravo. Escravo dificilmente tem voz, ele não fala, ele serve. E o escravo tem que chegar na frente do seu senhor, do rei, como Neemias, sempre com o coração, ou sempre com o rosto alegre. Mas nesse dia ele estava triste. E o rei percebeu isso, e cobrou dele isso. Por isso que ele diz que ele temeu sobremaneira, porque o rei de uma hora para outra poderia mandar matar: eu não quero mais esse moço aqui, porque ele está com o rosto triste e eu não quero ver tristeza. Tira a vida dele. Mas então Deus deu a oportunidade a ele, e ele respondeu ao rei, porque ele estava triste. Ele pede autorização ao rei para ir a Jerusalém. 4 meses. 4 meses. Muitas vezes nós oramos e queremos que a resposta venha de maneira imediata. Nós queremos que Deus coloque assim direto, tudo chegou, acabou o problema. Não. Neemias teve a oportunidade de falar com o rei 4 meses depois da sua primeira oração. Ele fala com o rei, então o rei autoriza que ele vá. E ele ainda é exigente: me dá carta para que eu possa cortar as madeiras. E o rei deu autorização à carta e carimbou com o seu anel. Ele tinha autorização para reconstruir os muros, tinha autorização para arrancar árvores. O rei autorizou. A oração dele de 4 meses atrás valeu a pena? Valeu. Deus ouviu? Ouviu. Mas nós temos que começar. Temos que crer, temos que acreditar que o Senhor está ao nosso lado. Temos que acreditar que Deus governa a nossa vida.
Neemias sabia que o povo estava lá sofrendo, mas ele não conseguia imaginar na sua mente quanto sofrimento existia ali, quanta destruição estava em Jerusalém. Israel já estava destruído há 90 anos, mas ainda assim ele fala com o rei: o senhor me leva, o senhor me permite ir? O senhor me leva, eu posso ir até lá, o rei? O rei então autoriza a ida dele. Nessa autorização, ele tem a possibilidade de colocar em prática aquilo que ele mais queria. Uma outra coisa que a gente percebe em Neemias é que ele ora ao Senhor e confessa o pecado do povo, confessa o pecado dele, e entende que porque eles estão ali, naquele sofrimento em Jerusalém, e eles são cativos por causa do pecado deles. E então ele confessa: Senhor, perdoa o pecado dos meus pais, perdoa o pecado também de nós, o povo, porque nos desviamos do Senhor. E a nossa situação agora não é culpa do Senhor, a culpa é nossa, porque nós erramos. Ele entende isso, e ele então clama ao Senhor por isso. E diante do rei Artaxerxes, então, ele faz o pedido: envia a mim, posso ir? Deixa eu ir? E o rei então vá. Para a restauração dos muros, irmãos, há necessidade, ou nós precisamos nos dispor a ir. Nós precisamos ir. Nós temos que nos dispor a ir. Mas dispor a ir, fazer o quê? Reconstruir o quê? Restaurar o quê? Isso eu não sei fazer. Há uma história de que uma mãe orava pela conversão do seu filho. Ela havia criado o filho dentro da igreja, e o filho, quando completou 16 anos de idade, falou assim: mãe, nunca mais volto na igreja. E o filho saiu, foi viver a vida dele no mundão, e o filho começou a fumar, começou a beber, se envolveu com drogas, e só piorava cada dia mais a sua vida. E a partir daquele dia que ele falou que nunca mais voltava na igreja, a mãe começou a orar: Senhor, converte o coração do meu filho, fala ao coração dele, muda a sua vida. Eu entrego meu filho nas suas mãos para que ele seja bênção para o Senhor. O Senhor leva ele em qualquer lugar e faz dele como o Senhor quer. 10 anos depois, o filho chega para a mãe e fala assim: mãe, eu tive um desejo grande de entrar numa igreja, eu entrei numa igreja, Deus falou no meu coração, e mudei, larguei tudo aquilo, não quero mais nada daquilo. E ela começa a perceber que o filho realmente tinha mudado e começa a caminhar para a igreja. Passado alguns meses, o filho falou assim: mãe, Deus me chamou para fazer a obra dele. E a mãe: graças a Deus, Deus é bom. Passado mais algum tempo, o filho falou assim: mãe, Deus agora confirmou no meu coração, eu vou ser missionário. Aí a mãe: que bom, graças a Deus, meu filho vai ser missionário. Só que ela esqueceu de fazer uma pergunta: onde? E ele então começou a estudar a cultura do país onde ele ia, até que ele disse: mãe, daqui a 2 meses eu vou para onde Deus me mandou. E ela então perguntou: você vai para onde? Ele disse: eu vou para tal país, é um país muçulmano e que não aceita cristão. Se descobrirem que eu sou cristão, eu morro na hora. Não, você não vai. Vai não, fica aqui. Você não precisa ser missionário lá, pode ser missionário aqui, não tem por que viajar para lá. Sabe, irmãos, nós estamos dispostos e normalmente falamos da boca para fora: Senhor, precisamos fazer aquilo lá, precisamos reconstruir aquilo, precisamos, mas na hora de você falar assim: olha, eu estou aqui, deixa eu ir. Ah, Deus, manda o Léo, porque o Léo é mais forte que eu.
Léo agora está aposentado, tem mais tempo, né? Léo tem mais tempo agora, está aposentado, né? Rapaz novo desse, nem cabelo branco tem direito, né? Já está aposentado. Manda ele, Senhor, manda ele, porque ele é o melhor. E muitas vezes nós agimos assim, irmãos. Deus está falando conosco, sou eu, a responsabilidade é minha, mas nós normalmente passamos a responsabilidade para o outro. Neemias entendeu que quando ele foi orar e falou com o Senhor, a responsabilidade de ir não era de outro, era dele. Neemias sabia construir muros, o texto diz que não fala nada a respeito, mas ele foi. Se ele não soubesse, ele ia aprender, e eu creio que ele tem aprendido, porque os muros foram reconstruídos. Nós precisamos nos dispor. Nós precisamos entender que quando nós falamos com o Senhor e quando pedimos ao Senhor, Deus nos dá, mas nós temos que nos dispor a fazer a vontade do Senhor para que ela seja realizada a contento e a tempo de Deus. Nos dispor ao Senhor não é somente ir. Eu estou aqui, Deus mandou eu vir, então eu estou aqui. Você vai fazer o quê? Eu não sei. Nós devemos estar prontos para a missão, cumprir a missão do Senhor. Temos que traçar os planos, temos que traçar metas para alcançar e para realizar a obra, a missão. Mesmo que tudo pareça desconfortável, mesmo que tudo pareça não ter jeito. Nós temos que nos empenhar para que o trabalho do Senhor seja feito. E esse trabalho tem que começar em nós, em mim, em você. Neemias entendeu isso. Ele sabia que Zorobabel já tinha reconstruído o templo, já estava quase terminando. Ele sabia que Esdras tinha ido antes dele, e ali o povo já estava aprendendo sobre a lei do Senhor, os 10 mandamentos, o Pentateuco. Eles já estavam aprendendo isso. Mas ainda faltava no coração deles a certeza de que Deus estava ao lado deles. Quando Neemias chega e observa tudo à volta, e ele chama as pessoas para a reconstrução do muro, ele diz: vamos todos juntos, vamos fazer. Mas aí se levanta o Tobias, o Sambalá, o Gesem. São opositores, são aqueles que não querem ver o sucesso de ninguém, são aqueles que estão ali prontos para criticar, apontar o dedo, são aqueles que estão dizendo assim: isso não vai dar certo, vocês nunca vão conseguir, já tem 90 anos que esse muro está derrubado, você acha que agora vocês vão conseguir fazer alguma coisa? Nunca. Vocês acham que Deus vai ser por vocês agora? Não foi durante 90 anos, vai ser agora? Claro que não. A convicção do povo estava quebrada, destruída. O povo era opróbrio, era humilhação, era decepção. Você já ficou decepcionado com alguma coisa e alguém falou assim: isso não vai dar certo? Parece que você então derrete mais ainda, que agora então não tem mais jeito. Mas se chega alguém perto de você e fala assim: não deu certo agora, daqui a pouco vai dar certo. Aguarda, confia, e a gente vai ver que vai dar certo. Muitas vezes você confia nisso, mas algumas vezes você ainda duvida. E o povo de Israel estava assim, mesmo conhecendo a lei e o Pentateuco, eles ainda duvidavam no coração de que Deus estava ao lado deles. Para restaurarmos ou construirmos os muros, nós precisamos crer que o Senhor está conosco, que o Senhor é o nosso auxílio, mesmo diante das várias adversidades que possam acontecer. Nós estamos vivendo hoje num mundo de adversidades. Com exceção
de mim, todos vocês estão usando máscara. Nos foi imposto esse uso da máscara. Por causa do coronavírus, muitas pessoas morreram. Outro dia a Jussara perdeu a cabeleireira dela e chora até hoje. E várias pessoas próximas a nós também perderam a vida. Nós estamos vivendo momentos de adversidade, momentos difíceis. Mas esses momentos só vão cessar quando o povo de Deus entender que através da oração, que nos se aproximar do Senhor e entender que no seu coração Deus está ao nosso lado, mesmo em momentos das adversidades, mesmo quando o inimigo diz não vai dar certo, nós temos que crer, nós temos que acreditar. Mesmo que alguns se percam à nossa volta, mas nós temos que confiar no Senhor e saber que Deus está ao nosso lado e que nós vamos alcançar a vitória. Neemias traçou várias estratégias. Os inimigos se levantaram, quiseram impedir que a obra fosse concluída, mas foi refeita a estratégia por causa dos inimigos que disseram que iam invadir, para que a obra não fosse concluída. Então Neemias vai dizer que eles trabalhavam com a espada ou com a lança numa mão e com a outra mão eles trabalhavam e construíam o muro. Demorou um pouco mais, mas o muro foi levantado. Acabou a humilhação. Acabou o desconforto. O muro foi reconstruído. Deus está conosco. Muitas vezes os nossos muros estão derrubados porque nós deixamos de confiar no Senhor. Muitas vezes os nossos muros foram derrubados porque nós não queremos dar ouvido à voz de Deus. Porque nós nos distanciamos do Senhor, nos distanciamos da palavra de Deus. Não foi Deus que derrubou, fomos nós. E nós precisamos reconstruir de novo esses muros, para ter a certeza de que nós somos protegidos por Deus e que independente do que aconteça à volta, Deus está ao nosso lado. É o Senhor que nos guarda, é o Senhor que nos protege e Ele está ao nosso lado para nos dar vitória. Eu fico pensando no dia que o muro foi terminado, a festa que tem acontecido lá em Israel. Foi muita festa, porque eles passaram 90 anos com o muro quebrado e agora o templo estava construído. A palavra de Deus estava sendo anunciada para o povo e os muros estavam reerguidos e eles sabiam que ali eles estavam protegidos. Deus é a nossa proteção, o Senhor é conosco. Irmãos, muitas vezes nós nos sentimos sozinhos, porque nós nos afastamos do Senhor. Muitas vezes nós nos sentimos desprotegidos, porque nós nos afastamos do Senhor. Muitas vezes nós achamos que Deus não ouve a nossa oração. Ouve. O problema é que nós deixamos de acreditar que Deus ouve a nossa oração. Pensa no Neemias. Ele faz a sua oração e pede: Senhor, ouve a oração do teu servo. Ele só tem a oportunidade de falar com o rei 4 meses depois. 4 meses. Você já tinha esquecido da sua oração lá de 4 meses atrás? Você fez uma oração em janeiro. Vou botar lá dia 15 de janeiro, você fez uma oração e pediu a Deus alguma coisa. Lá no dia 15 de abril, você é lembrado que você orou lá no dia 15 de janeiro? Você lembra? Eu acho que a gente não lembra nem o que orou na semana passada. Mas quando Neemias teve a oportunidade, ele falou com o rei o que ele precisava e o que o seu coração estava triste.
Deus ouve a nossa oração. Para nós pode ser que demore, mas para Deus não demora nada. É o tempo dele, é a hora dele. Ele quer se aproximar de nós e quer que nós nos aproximemos dele. Pastor, por que o muro foi reconstruído? Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Deus chamou de volta o seu povo para dentro de Jerusalém, para adorar o seu nome, para que Israel continuasse sendo o povo dele, a menina dos olhos de Deus. E não só isso, aquele povo que proclamava quem era o Deus verdadeiro e único, o Deus Jeová. Esse é o nosso Deus. Por isso que o Senhor está ao nosso lado em todo o tempo, para que a gente perceba e veja o quanto Deus é poderoso para conosco, quanto Deus nos abençoa. E tenha certeza, nós alcançaremos a vitória. Assim como o povo alcançou a vitória aqui em Neemias, nós alcançaremos a vitória. Você alcançará a sua vitória. Você receberá de Deus. Mas você está pronto? Para dizer assim, eis-me aqui, estou pronto, eu vou. Tem que estar pronto. Quando o rei perguntou a Neemias, o que você quer que eu faça? Manda eu para lá. Manda eu. Deus requer de nós obediência. Deus requer de nós a nossa vida. Porque Ele nos comprou, nós somos dele. Então, irmãos, coloque-se nas mãos do Senhor. Esteja pronto para fazer a obra do Senhor. E você vai ver que os muros serão reconstruídos. Deus, você vai perceber que está ao seu lado, te amparando, te auxiliando. E você vai ver quantas coisas Deus pode fazer através de você. As dificuldades podem ser grandes, mas Deus usa a si mesmo cada um de nós. A gente pode ser até igual a Moisés. Quem sou eu? Você é um escolhido de Deus para fazer a obra e a vontade do Senhor, onde Ele quer e como Ele quer. Deus assim nos abençoe. Em nome de Jesus. Feche seus olhos, por favor. Senhor, em nome de Jesus, nós te damos graças, louvamos o Teu nome, te bendizemos,